Queridos, mais uma vez eu tenho a alegria de poder me dirigir a vocês. Estou aqui em Atibaia, mas cumprindo a determinação de quarentena, mas eu estou presente com vocês. Estamos orando, estamos intercedendo, estamos cultuando, estamos meditando na palavra de Deus. E nesta madrugada, e Deus tem me acordado todas as madrugadas, eu tenho aproveitado para orar por vocês de madrugada. Eu e às vezes a Rosíris também acorda. E nesta madrugada estava pensando nesse tema que certamente vocês já ouviram alguém falar sobre é importante nós termos esperança. E embora seja um tema que tem sido trazido por muitas pessoas, Deus me moveu a falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre esperança. E coincidentemente eu abri o WhatsApp que meu filho me enviou. Ele havia preparado justamente com a Ingrid, a sua esposa, um cântico que fala sobre esperança, que fala sobre esperança. Então isso trouxe confirmação de que eu deveria compartilhar alguma coisa sobre esse tema. E o texto que é sugestivo para isto está em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Neste livro de Lamentações, que foi escrito por Jeremias, são as Lamentações de Jeremias, ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. É bom lembrarmos que o livro de Lamentações tem um tema principal. E o tema principal de Lamentações justamente é o sofrimento que sobreveio a Jerusalém, quando Nabucodonosor capturou a cidade no ano 586 a.C. E Jeremias, nesse livro de Lamentações, ele apresenta 5 lamentos. O primeiro lamento explica as aflições de Jerusalém de uma forma geral. A segunda lamentação descreve o desastre da queda de Jerusalém em maiores detalhes. Então, descreve a destruição de Jerusalém como um julgamento divino mesmo. Deus estava julgando o seu povo. Em terceira lamentação, Jeremias traz à luz alguns fatores desse julgamento, algumas explicações acerca desse julgamento. A quarta lamentação sublinha as lições que Jerusalém aprendera acerca do julgamento de Deus. Então Deus estava ensinando algumas coisas e a quarta lamentação de Jeremias, ele destaca essas lições que o povo de Deus em Jerusalém aprendeu acerca do julgamento. E a quinta lamentação descreve o sofrimento que levou a cidade a se lançar nos braços misericordiosos de Deus. Então, concluindo, o livro de Lamentações trata do julgamento contra o pecado. E é neste contexto de aflição, de julgamento, que Jeremias escreve estas palavras. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Agora, a palavra esperança está muito ligada à nossa confiança em Deus, à nossa fé em Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Hebreus, que trata sobre a definição de fé, Hebreus diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então vejam, coisas que esperam, isso é esperança. Nós esperamos algo de Deus para o futuro. Porém, o profeta Jeremias, ele trata esse tema esperança no tempo passado. Ele diz assim: quero trazer à memória, ou seja, o que aconteceu no passado, eu quero relembrar as ações de Deus, o agir de Deus no passado, e eu quero trazer à minha memória esses fatos, o agir de Deus, para que esses fatos possam me dar esperança, aquilo que pode me dar esperança. Então, nós temos que trazer à memória as coisas do passado. Então, quando nós olhamos para a história,
do povo de Israel e constatamos o agir de Deus sobre o seu povo, nós podemos então entender o agir de Deus sobre as nossas vidas também. Vamos lembrar alguns fatos sobre o agir de Deus? Fatos que nós conhecemos. Quando nós lemos lá no livro de Gênesis, nós vamos verificar sobre a libertação do povo de Israel após 400 anos de escravidão, de aflição, de sofrimento. E a Bíblia fala que Deus se lembrou da aflição do seu povo. Então nós podemos olhar para o livro de Gênesis e ler a história de como Deus, de forma maravilhosa, poderosa, milagrosa, livrou o povo de Israel da escravidão do Egito. Você pode ler lá sobre o julgamento de Deus contra os ídolos de Israel, os deuses pagãos, os ídolos do Egito, os deuses pagãos do Egito, e Deus mandando as suas pragas, mostrando que aqueles ídolos não eram nada e que Ele era o eterno eu sou, julgando a nação egípcia e possibilitando o livramento, a libertação do povo de Israel. Então você vê lá as pragas do Egito, que caíram sobre o Egito e não caíram sobre o seu povo, sobre o povo hebreu. Nós podemos ler sobre a travessia do Mar Vermelho, quando o povo se viu encurralado naquela situação. Ele tinha o exército do Egito vindo em sua direção, o mar diante de si, e Deus diz: olha, diga ao povo que marche. E pela fé eles marcharam, e o mar se abriu, e o povo atravessou em terra seca, Deus livrando o seu povo do Egito. Nós podemos ver o agir de Deus abençoando o povo no deserto. A sua presença numa nuvem durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite. A presença de Deus durante todo o percorrer do povo nos 40 anos no deserto. A maneira como Deus maravilhosamente supriu as necessidades da sua nação, mandando o maná, o pão que desceu do céu, que caiu dos céus, a carne, as codornizes, as águas que saíram da rocha quando Moisés feriu a rocha, e também quando Moisés deveria falar e acabou ferindo, não deveria, mas Deus provendo água pura e cristalina para o povo ter refrigério da sua sede. Então as roupas, a Bíblia fala que as roupas, que as suas vestes não se estragaram, nem as suas sandálias se estragaram. Então quando nós olhamos para a história, nós podemos ver o cuidado de Deus para com o seu povo. As vitórias do exército de Josué para conquistar a terra prometida. Os muros de Jericó que caíram milagrosamente pelo poder de Deus. Nós podemos ver a história dos profetas. Daniel na cova dos leões, sendo poupado. Ananias, Misael e Azarias sendo lançados na fornalha de fogo e Deus sendo presente com eles. Então, eu penso que Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, você pode se lembrar em sua própria história algum livramento que Deus te deu? O cuidado de Deus suprindo as suas necessidades? Um momento que você talvez ficou desempregado e Deus proveu para você de forma maravilhosa o cuidado de Deus sobre a sua vida na sua própria história? Um conforto na hora de uma aflição? Uma oração respondida? Então traz à memória o agir de Deus na tua vida também, porque isto vai te dar e alimentar a sua esperança. Nós podemos também considerar não somente aquilo que ocorreu na história do passado, no povo de Israel e em nossa própria vida, mas nós podemos lembrar do cuidado do Senhor no momento presente que nós estamos enfrentando. O momento não é simples, não é fácil, é muito complicado, mas nós podemos ainda lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Hebreus, capítulo 1, no versículo 3, quando o autor de Hebreus fala acerca de Jesus Cristo, ele diz assim: Ele, Jesus, é o esplendor da glória
e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, Jesus continua no controle de todo o universo, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A gente não entende por que Deus permitiu esta pandemia atingir todos os países do globo terrestre. Mas Deus está no controle. Ele tem um plano, ele tem um propósito. O que cabe ao ser humano é se voltar para ele, em arrependimento, em contrição, buscar a sua graça, o seu perdão. Deus está agindo. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está entre nós. Jesus diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele tem o controle da história na sua mão. Ele não está à parte de tudo o que está acontecendo. Ele está ciente, está presente, sabe o que está acontecendo e está no controle. Ele está entre nós. Ele é o nosso pastor. Nós podemos lembrar do Salmo 23 mais uma vez. O Senhor é, no presente, o meu pastor, e nada me faltará. O seu cuidado, o seu carinho, a sua proteção, a sua presença, a sua provisão estará conosco por sua promessa, pelo fato de que Jesus é o nosso pastor. Então, não somente você pode olhar para o passado, ver o agir de Deus, entender que no presente Deus está conosco, Jesus está conosco, Ele está no controle, Ele é o nosso pastor, Ele supre todas as nossas necessidades, mas nós podemos olhar que Deus tem promessas para o nosso futuro. O futuro está nas mãos de Deus. O futuro depende do Senhor. Ele sabe o fim desde o início. A Bíblia fala de que Jesus vai voltar. 1 Tessalonicenses capítulo 3, a Bíblia fala que a trombeta soará, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. Há promessas futuras. Nós estamos seguros. Jesus vai voltar, Ele vai levar-nos para junto de si. E nós viveremos para sempre com Ele, e os seus planos futuros para com a humanidade, para com o povo de Israel, para com a igreja, serão concretizados. Então, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha para o passado. Deus agiu no seu povo, Deus agiu em nossas vidas, e olha para o presente. Ele é o nosso pastor, Ele está cuidando de nós, Ele está suprindo as nossas necessidades, Ele não nos abandonou, Ele é presente e olha para o futuro. Deus tem promessas para o futuro. O controle da história está nas mãos de Deus. O seu futuro está nas mãos de Deus. Confie nisto, espera nessas promessas, descanse nessas promessas e deleite-se na misericórdia, na graça e no amor de Deus. Que Deus te abençoe e que a sua esperança seja fortalecida no Senhor, que a sua fé seja rebustecida pelas promessas da palavra de Deus que Ele tem para conosco. Uma boa noite, um bom descanso, um bom refrigério para a sua alma. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.